Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Muito se ouve a respeito de investimentos e esse é um tema que está em pauta no nosso país e principalmente dentro do nosso setor. E hoje tenho a honra de entrevistar o meu grande amigo Patrício Júnior, que é diretor da TIAEL. Patrício, que honra te ter aqui comigo, você que veio especialmente de Genebra para a gente poder bater esse papo aqui no Porto 360. Para mim é um grande prazer, eu quero dar uma boa tarde para você e para todos os seus telespectadores. É sempre uma honra poder dar um pouquinho da nossa experiência nesses quase 40 anos de experiência e trazer um pouquinho da vivência para a gente poder ter sempre um Brasil melhor, essa é a intenção. Patrício, um dos grandes compromissos que eu tenho, principalmente, é com as pessoas e com essa nova geração que quer atuar no setor portuário. E eu queria que você dividisse um pouco da tua experiência com essa nossa audiência enorme. Como é que você construiu a tua carreira no setor portuário? Algumas vezes eu dou palestra, eu fui dar uma palestra para a Escola de Oficiais da Marinha Mercante, onde eu saí. E as pessoas olham e perguntam, eu quero ser executivo, como é que eu faço para ser executivo? Olha, para ser executivo de porto é uma das coisas mais complicadas, porque a gente tem que ficar muito tempo no costado do navio, a gente tem que conhecer um pouquinho de estiva, a gente tem que conhecer um pouquinho de comércio internacional, quer dizer, você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa e tem que gostar. Claro. Porque isso é como o pessoal tem o hábito de dizer, é como cachaça. Eu não gosto de dizer como cachaça, nada contra a cachaça, mas é um hábito, é um vício muito grande. E se você não gostar, se você acordar 3 da manhã reclamando, porque vão ligar para a tua casa às 3 da manhã para saber onde é que coloca um container, você tem que amar, você tem que se entregar. E eu sempre digo aos mais jovens que estão nos ouvindo, jamais trabalhem para a empresa de vocês, trabalhem apenas para vocês, façam isso com muito gosto, que consequentemente os resultados virão e os salários serão aumentados, conforme vocês desenvolverem um bom trabalho para vocês. O executivo é um grande gerador de demanda, a gente pode dizer isso, Patrício? Quanto melhor ele for um gerador de demanda, mais ele pode se aperfeiçoar dentro da tua carreira. Esse seria um bom conselho para quem quer começar? Eu tenho 2 filhos, o Caio e o Vitor, ambos na faixa dos 30 anos, e eu sempre falei para eles isso. Primeiro, façam o que vocês mais gostam. Escolham empregos onde vocês vão ter oportunidade em mais de uma empresa. E principalmente estudem muito. Então, eles fizeram inglês, fizeram alemão, fizeram espanhol e aprenderam Excel. Aprendam Excel, pelo amor de Deus, é fundamental em qualquer empresa que vocês forem trabalhar. Patrício, você falou de formação, eu quero explorar primeiro o executivo, depois nós vamos falar do negócio, já a gente chega no negócio, mas eu quero explorar o executivo, né? Formação, a gente tem essa nova geração chegando, você falou em relação à educação, o idioma é fundamental, Patrício, para quem quer atuar no setor portuário? Eu acho que o idioma ele abre várias portas, eu poderia dizer que o inglês é o básico. Eu sou de uma geração que você teria que bater máquina, né? Já era uma grande coisa, hoje em dia essa garotada que está nos escutando de repente nem sabe o que é bater máquina, e as coisas foram ampliando que hoje falar inglês é básico. Então procurem uma segunda língua da qual vocês consigam também aprender rápido, e essa língua pode ser espanhol, pode ser alemão. Quanto mais vocês falarem, mais rápido vocês vão obter resultado na troca de comunicação que vocês vão ter com outras pessoas. E nós estamos falando de comércio exterior. Indiscutível. Comércio exterior, o nome já diz, você só vai se comunicar com o exterior. Então, o inglês é mínimo e tudo que vier, sem nenhuma conotação repetitiva, é um plus a mais. Deixa eu te fazer essa pergunta usando principalmente da amizade que eu tenho com você. Você é um executivo brasileiro que mora fora do país. Como é ser um executivo brasileiro morando
fora do país e principalmente no país no qual você mora, Patrício? Olha, não é habitual. Nós latinos não temos muito hábito de sair de casa, nós latinos não temos muito hábito de sair do nosso país, de deixar o pãozinho francês, de deixar a conversa do bar, de deixar a banca de jornal. Quer dizer, existe um choque mau de cultura hábito. bem grande. É bem grande. E olha, eu já fui presidente do Porto de Aqaba, na Jordânia, morando com árabes. Depois, agora eu trabalho na Suíça, então você tem dois extremos. E ser brasileiro nesses lugares é muito bom, porque o brasileiro ele é muito bem visto. As pessoas estão nos escutando que pensam que a gente é só corrupção, não é. As pessoas nos veem como amigos. Em todos os lugares que eu vou, eu sou muito bem tratado. Em mundo árabe, em Israel, na Europa, Estados Unidos, na Ásia. Pô, você é do Brasil? Pelé. Ó, Pelé, um grande abraço. Você é culpado da gente ser tão bem recebido nesse lugar, por todos esses lugares que a gente vai. Patrício, a gente claramente é muito friendly, né? A gente é muito amigável. Acho que o mundo percebe o brasileiro como uma nação muito amigável. Mas como é que está a percepção de país, né? Entrando um pouco no negócio, como é que o mundo está olhando o Brasil para o negócio especificamente? Isso é uma excelente pergunta, porque eu acho que as pessoas lá fora elas estão olhando o que vocês da imprensa publicam. Então, nos últimos dias, nos últimos meses, a imprensa tem sido um pouco pesada com o Brasil. A imprensa, na minha visão, tem entrado muito na área política e passado não muito boas mensagens do Brasil verdadeiro. Nós temos que passar mensagens do Brasil que dá certo, e não só do Brasil que dá errado. Como eu falei, eu moro na Suíça, tenho uma vizinha que mora no 3º andar, ela fica me perguntando toda hora, dizendo que eu moro num país que eu venho de um país que o presidente é louco. Eu falo, não é bem isso. Quer dizer, eu tenho que explicar detalhes que a imprensa poderia passar mais fácil. Nós temos um excelente parque industrial, nós temos profissionais de altíssimo nível, nós temos um país onde os portos são muito bons, e quem fala ao contrário é porque não conhece. A minha empresa ela tem 3 terminais em parceria aqui no Brasil. Essa é a minha próxima pergunta. E sendo que um deles passa a ser referência quando a gente quer mandar a gente para fora. Sendo que um outro é referência em produtividade. Então a gente está muito bem, não está tão mal assim. Me dá orgulho de dizer eu sou brasileiro nesses lugares todos. Impressionante, né, Patrício? Porque em certa oportunidade, conversando até com muitos amigos americanos que eu tenho, eles sempre me pontuam isso, né? Falam, Maxwell, vocês precisam aprender a se vender melhor, né? O quão melhor você se vender, melhor até propriamente pode ser o teu resultado. Eu acho que a gente tem um pouquinho da nossa síndrome tupiniquim, né? A gente gosta de falar mal daquilo que é nosso, a gente não deixa de valorizar. Eu acho que é um aprendizado que a gente precisa ter para a nossa vida. Patrício, falando dos negócios, né? Você falou que tem 3 terminais no qual tem participação e operação no Brasil. Quais são esses terminais e onde eles estão localizados? Só um comentário back na última colocação. Eu sou Botafogo. É o melhor time do mundo. Você que está aí do outro lado, vire Botafogo, que é o melhor time do mundo. Quando eu encontro um outro botafoguense, aí a gente realmente conversa a verdade, que o time está muito mal e vai desaparecer. Mas voltando à pergunta, nós temos 3 terminais. Nós temos aqui em Santos, o maior porto do Brasil, da América em geral, da América Latina. Nós temos a BTP no Porto de Santos, em parceria com uma empresa dinamarquesa. Nós temos no Rio de Janeiro uma parceria com a Multiterminais da família Clean, da qual nós somos excelente parceiro. E a Porto de Navegante, a Portonave, onde nós somos 100% acionistas. Todos os 3 dentro do mais alta performance, não só operacional, financeira, são empresas de altíssimo nível e, como eu falei, não ficam a dever nada aos portos no exterior, não existe. Você pode dizer, olha, Antuérpia é grande, Xangai é grande, sim, grande é uma outra coisa. Mas grande é só o governo continuar abrindo os portos, é só o governo continuar licitando, é só o governo
fazer essa BR do mar, que é fantástica. Quer dizer, essas coisas, se a gente continuar nessa direção, nós vamos ter resultados incríveis, vamos ter que aumentar os portos cada vez mais, tamanho de terminais tem que ser grande, é incrível. E eu sempre dou exemplo, nós temos uma parceria no Porto de Antuérpia, com a PSA de Singapura, e da onde a gente tem um terminal que é de 12 milhões de TEUs. Uau! E o Brasil, no ano passado, movimentou 10 milhões de TEUs. Ou seja, só esse terminal só movimentou o que o país inteiro movimentou. Consegue pegar toda a carga do Brasil. Isso é sinônimo de oportunidade? A gente tem muita oportunidade no Brasil ainda, Patrício? Eu sou muito otimista, né? A gente tem conversado muito, eu nunca acho que a coisa vai dar errada, porque quando você consegue fazer uma boa análise de tudo que pode vir a acontecer, e você tem executivos de ótimo nível, que nem todos aqui na área portuária, o Brasil tem um nível portuário muito bom. Então, quando a gente consegue botar esses profissionais para trabalhar, o governo não interfere tanto, a gente pode deslanchar numa onda fantástica e eu sou muito positivo. É oportunidade, sim, respondendo o que você colocou. Eu acredito no Brasil, eu acredito que nós temos uma indústria muito boa, que também precisa de ajuda, mas é muito boa. Nós temos profissionais excelentes. Eu me recordo uma certa oportunidade, Patrício, de novo, vou fugir aqui um pouco da pauta, me utilizar da liberdade que tenho com o Patrício. Eu estava no Porto de Rotterdam conversando com o diretor da autoridade portuária lá, né? E eles estavam fazendo a expansão do Porto de Rotterdam, né? E eu cheguei a questionar, falei, vocês estão expandindo, né? Qual é a previsão de vocês? Ele falou, Maxwell, não tem previsão, aqui a gente quer expandir para dar concessão, ou seja, quanto mais terminal tiver, mais a autoridade portuária vai arrecadar. Será que é essa a filosofia que a gente precisaria ter no Brasil? Ou seja, cada vez mais expandir os portos do Brasil para que a gente pudesse ter mais competitividade e dar celeridade na movimentação que é necessária? A iniciativa privada, ela não investe onde ela sabe que ela vai colocar dinheiro e o dinheiro não vai ter retorno. Então, o governo tem que cada vez mais abrir as possibilidades que a própria iniciativa privada vai investir. Então, nós não podemos ficar que nem o cachorro correndo atrás do rabo. E eu só invisto quando aparecer a demanda. Não é bem assim, porque investimento em infraestrutura demora 2 anos, 3 anos para acontecer. Nós precisamos estar alguns passos na frente, nós precisamos não só ter um feeling melhor, o sentimento melhor do negócio, mas a gente precisa escutar a iniciativa privada. Eu tive há poucos dias com o ministro Tarcísio e o que eu pedi para ele não pare a privatização no Porto de Santos, principalmente das áreas que o senhor ainda tem disponível, porque nós estamos interessados. Todas as grandes empresas que eu conheço estão interessadas no Porto de Santos. É um porto fantástico, bem localizado e tem uma indústria paulista violenta, e sustentando o porto, tanto para exportação como para importação. Patrício, você esteve com o ministro, você comentou agora da tua visita em Brasília com o ministro Tarcísio, e a gente percebe, pelo menos esse é o meu entendimento, que o governo federal está no caminho certo. Não está faltando um pouquinho mais de velocidade para que a gente possa dar celeridade nos projetos que a gente precisa implementar no país? Quando você fala de velocidade, para a gente do setor privado e comparar com o governo é um pouco desleal, porque a iniciativa privada ela é rapidíssima. Eu poderia dizer que se nós estamos andando numa rodovia que é 120 o máximo, nós estamos andando a 120. O governo, por outro lado, estava andando a 10 e hoje o governo brasileiro está andando a 20. Aí nós podemos dizer, olha, o governo melhorou bastante, mas a velocidade ainda tem uma certa diferenciação. Mas eu acho que o Brasil, e aí a visão otimista, está entrando na linha, as coisas estão começando a afinar no nosso setor, ANTAC, TCU, CAD, estão cada vez mais envolvidos no setor, nós do setor estamos cada vez mais colocando para esses órgãos como é que o setor funciona, e isso é uma coisa que nunca foi feita anteriormente, claro. E cada vez mais a gente está fazendo, e a troca do conhecimento ela é importantíssima. As pessoas que estão nesses órgãos, muitos deles nunca viram o mar, mas a gente colocando a nossa experiência com a bagagem que essas pessoas têm, o Brasil pode crescer violentamente.
Patrício, você comentou de alguns órgãos, eu tive a oportunidade de mediar um congresso de direito marítimo promovido pelo Grupo A Tribuna, e eu fiz esse questionamento principalmente para a ANTAC e para o CAD, né? Será que o Brasil, de alguma maneira, ainda tem o hábito de demonizar o lucro? Você tem essa percepção? Eu não gosto muito desses chavões, dessas coisas, mas você está numa linha bem positiva. Eu acho que ainda existe muito isso. A liberdade em geral, a gente toda hora fica escutando, olha, temos que dar dias livres, olha, temos que ter um price cap, que é um preço limite. Esse tipo de colocação, algumas vezes foi feita pelo governo, mas eu acho que o governo em si, e quando eu falo governo, não são partidos, eu falo em governo em sua máxima, em sua unidade, sua né? unidade. Ele tem que ser como unidade, né? Que aí você pega pessoas que são de esquerda, de direita, de centro. Cada vez mais eu tenho visto uma boa vontade em querer escutar o setor privado. Isso tem sido muito importante. Eu tenho visto várias iniciativas. Vocês vão ter aqui a iniciativa da Tribuna, trazendo gente do governo e a gente colocando o nosso ponto de vista, eles escutam. Você tem profissionais de altíssimo nível no governo. Meu amigo, eu não gosto de falar nomes porque você sempre a gente pode acabar esquecendo alguém. Então, assim, aos meus amigos, e todos serão, são muito competentes, são pessoas de altíssimo nível. Patrício, eu também fiz um outro questionamento, e aí eu quero tocar nessa ferida da instabilidade jurídica, né? Muito se fala da instabilidade jurídica que nós temos dentro do nosso país, e eu também questionei naquele próprio evento, tanto o CAD quanto o ANTAC. O conflito interessa para o Brasil e para o setor portuário, porque nós temos tantos conflitos que me parece que de alguma maneira pode interessar para alguém. Ou essa tem uma visão um pouco míope? Não é míope. O Brasil tem um problema jurídico, do jeito que nós somos colocados, de você sempre poder recorrer a uma decisão. Isso faz com que nós nos tornemos um país de advogados, nada contra a classe, claro. Que a gente sempre precisa ter bons advogados, mas a gente perde muito tempo e dinheiro sempre tendo que nos defender, sempre tendo que recorrer de decisões que poderiam ser mais rápidas. E essas decisões, elas fazem com que alguns negócios não saiam, porque a gente sempre fica aguardando para poder saber como proceder. Hoje em dia, uma empresa como a minha, ela faz investimentos no mundo inteiro. Nós nos baseamos, Maxwell, em 2 pontos fundamentais para o investimento. Um é básico, que é o retorno do capital. Claro, indiscutível. Que isso é básico, nós somos setor privado. Sem dúvida. E a outra é a segurança jurídica, né? Então, não adianta você ter um retorno de investimento de 100% se você corre um risco altíssimo do regulamento estar mudando toda hora. O Brasil ainda é um país intermediário, onde você tem um bom retorno de investimento, mas ainda existem algumas inseguranças que até esse chavão tem sido muito falado, insegurança jurídica. Mas, na realidade, para a gente, a insegurança jurídica vem da falta de norteamento da política pública. A gente tem uma mudança de governo e muda tudo. Você tem uma mudança de governador, muda tudo. Você tem uma mudança da autoridade portuária, muda tudo para quem está no local. Nós agora temos CAD, TCU, ANTAC, e para mim, ICEP, Ministério da Infraestrutura, para mim que eu sou brasileiro e trabalho numa empresa estrangeira, é difícil a gente explicar essas siglas todas e por que faz. É muito complicado, Patrício, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez uma grande curiosidade que eu tenho, né? Para todo empreendedor ou para qualquer investidor, é evidente que você vai olhar
sempre o retorno do capital, a questão da estabilidade jurídica, mas você tem a composição do teu plano de negócio. Evidentemente, você tem que compor um bom plano de negócio para que você possa estruturar todo o investimento que porventura você venha a fazer. Quando você faz um plano de negócio para o Brasil, você tem 3 terminais aqui no Brasil, né? Você acaba majorando de alguma maneira em virtude dessa instabilidade, a minha primeira pergunta. E por que eu pergunto isto? Porque pós-pandemia, pós-Covid-19, a gente sabe que o mundo vai buscar recursos na iniciativa privada. E o Brasil vai concorrer de certa maneira com todo mundo para poder captar recursos para o nosso país. A gente não corre o risco de ficar caro? Você sabe que existem empresas de rating Sim. que fazem o próprio rating do país quando a gente faz os planos de investimento, a gente utiliza esse, é um dos fatores de decisão. A majoração ou não é consequência desses rating que é o risco Claro, do país. sem dúvida. Isso é muito comum, não é só aplicado ao Brasil, é aplicado a qualquer país da qual a gente vai investir um capital. Mas sim, acaba aumentando, sim. Não tem como escapar. Você, quando faz um investimento em algumas coisas, você precisa não mitigar o teu risco. Não tem isso mitigar o risco. E o Brasil anda num momento que está se acertando, mas ainda está muito polarizado. Quando você coloca dinheiro em Porto, você coloca dinheiro para 30 anos. 60, 70 anos, é um prazo bem longo. E você pega agora, nós estamos no governo do presidente Bolsonaro. Daqui a 2 anos mais, ele sai, não sai, se você tiver a resposta, você me dá, porque me ajuda no meu investimento. Se nós tivermos a esquerda voltando, vai ter um comportamento e nós vamos ter que saber como investir o capital. A esquerda tem os seus padrões. Se o Bolsonaro ganhar, ótimo. Se a esquerda ganhar, ótimo também. Nós temos só que saber como nós vamos trabalhar entre esses dois. Se o centro ganhar, ótimo. Eu não posso perder ninguém, porque senão depois eu recebo crítica. Mas quem ganhar, nós temos que nos adaptar. E isso é ruim, porque o bom seria, o Brasil tem uma planificação para os próximos 10 anos. O Brasil tem um projeto de governo, né? E isso a gente não vê. Então, o administrador que viesse, ele cumpriria as condições mínimas daquele plano de governo, daquele planejamento, e cada um daria o seu toque de direita, de esquerda, de centro, centro-direita, centro-esquerda, ou whatever. Mas a gente teria um norte. A gente sabe que está indo naquela direção. Agora, como a gente vai chegar lá, pode ser de carro, de trem, e aí a gente veria. Mas isso prejudica, sim, na hora de você investir, sem dúvida nenhuma. Você falou em investimento, gosto muito de tocar nesse tema, porque é um tema que interessa muito, principalmente para a nossa região e também para o nosso país. Patrício, como é que estão os investimentos do grupo para o Brasil? Você me confessou alguns milhões de reais de investimento. Onde serão investidos estes valores e por quê? Nós estamos agora com a Portonave, a autoridade portuária de Itajaí, com o Dr. Marcelo Salles, fez um trabalho fantástico, junto com o prefeito da cidade de Itajaí, que foi reeleito. Eles conseguiram trabalhar junto com o governo de estado e aumentaram a bacia de evolução do porto de Itajaí. Isso fez com que os navios até 350 metros pudessem entrar e sair no porto, que é um lugar bem complicado. E agora existe um projeto para continuar um pequeno ajuste nessa bacia de evolução para navios de 366, 366 até 400 metros de comprimento. Consequentemente, a Portonave, que é o nosso terminal e navegante, vai precisar de um reforço de cais para receber esses navios, e nós estaremos assinando agora no meio de dezembro, com a presença do nosso ministro Tarcísio, se Deus o fizer melhorar até lá, nós vamos estar assinando um investimento de 600, 700 milhões de reais para esse reforço. Isso vai demorar 2 anos e a gente fica muito feliz de poder fazer esse investimento, que vai gerar muito mais emprego, vai poder receber não só navios maiores, mas nós vamos poder exportar mais, nós vamos poder importar mais. Quer dizer, um dinheiro colocado que vai abrir as portas mais para o mundo, trazendo mais investimento. Patrício, quero voltar no lado
da pessoa, né, do cidadão Patrício, do executivo, ou, se eu puder dizer, do amigo Patrício, e te compartilhar algo que eu aprendi com um israelense em certa oportunidade, né? Pode chamar de Jacob, mas o pessoal de Israel chama de Iaco, né? Porque é o Iaco, né? E esse Iaco, ou Jacob, é um grande executivo do setor para automação portuária. E ele me ensinou algo, né? Ele me disse: Maxwell, os grandes líderes são as pessoas mais acessíveis do mundo. E você é conhecido por ser uma pessoa extremamente acessível, principalmente dentro do setor portuário. A que se deve a isso? Esse é um grande conselho para as lideranças que a gente tem dentro do setor portuário, ser acessível, aprender a ouvir também para poder liderar? Veja bem, eu sou oficial de marinha mercante, eu fui planner de navio, diretor de terminal, diretor de operações, consequentemente, e eu sempre trabalhei no costado de navio, né? E essa facilidade, essa abertura vem de você aprender a tomar um café com uma estiva e tomar um café com o rei de um país. Eu tive o prazer de receber o passaporte jordaniano do rei da Jordânia, tive com ele. Uau. Só que eu também tomo café com o João Paulo da Estiva de Santos. E para mim o aprendizado e o prazer é o mesmo. Eu acho que nós, enquanto executivos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós sempre temos que dar exemplos. O Brasil carece de bom exemplo. Nós, quando abrimos a televisão e a gente só vê as pessoas pichando, falando mal dos nossos líderes, falando mal das pessoas que estão, e eu não quero mencionar nenhum órgão, mas vai do STF ao governo do Estado, à prefeitura. Nós precisamos de bons exemplos. E o que a minha abertura vai, eu gostaria muito que você, jovem, que está aí estudando agora, olhasse para mim dizendo assim: eu quero ter a mesma profissão dele, eu quero ter o mesmo sucesso que ele teve, não, eu quero ter mais sucesso que ele teve e eu quero tê-lo como base. Eu gosto que as pessoas olhem para mim e digam assim: esse é um cara chato, mas ele é honesto, né? Que é o básico. Claro. Então essas coisas que sirvam de exemplo para os mais novos, para as pessoas que lidam com a gente, porque no final a gente morre. E morrendo, você vai para 7 palmos, alguns nem vão, são queimados, você apodrece, olha, você vai ao banheiro todo dia, quer dizer, nós somos tudo igual, não tem diferença. Se você é cego, você não vê a cor da pessoa. Então, para com esse negócio de falar preto, branco, azul, amarelo, né? É um negócio tão desagradável. Se você é homem, mulher, também não existe esse problema. Dê sempre valor à competência. Os competentes devem sempre ser favorecidos. Agora, dê oportunidade a todos para que todos cresçam. E por isso é que eu tento ser acessível, para mostrar aos outros que dentro da profissão que eu escolhi, o que eu sou, qualquer um pode ser. Desde que trabalho, eu trabalhei pra caramba. Muita dedicação. E continuo trabalhando. Então é assim, o que eu tento fazer é mostrar aos outros que nós somos todos iguais, podemos ter as mesmas oportunidades, só temos que trabalhar duro. Homem, mulher, azul, amarelo, verde, até os flamenguistas têm as mesmas oportunidades. Patrício, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria te fazer mais um questionamento. Evidentemente, a gente falou do negócio, a gente falou muito do executivo, e eu não poderia deixar de explorar principalmente a amizade que eu tenho com você e levar principalmente para a nossa audiência um conhecimento um pouco da pessoa do Patrício mesmo. Eu gosto muito desse lado também, quem nos acompanha sabe disso, e eu quero te fazer esse questionamento. Você usa muito exemplo, né? Você é emblemático por usar uma série de exemplos e as pessoas assimilarem muito os teus exemplos. A gente está vivendo um momento muito delicado no mundo, né? Em virtude da pandemia. O que espera-se do mundo pós-pandemia na visão do Patrício Júnior? Olha, nós aprendemos várias lições. Pode parecer brincadeira, mas a gente deu uma importância terrível ao papel higiênico. Sem dúvida. Né? Nesse a gente deu importância aos papéis higiênicos sumindo das prateleiras dos mercados. Eu acho que a gente refez muita coisa. A gente aprendeu a conversar melhor com as nossas esposas, a gente aprendeu a tratar os cachorros melhores.
a gente aprendeu uma opção de coisa. Eu só espero que a gente não esqueça esse aprendizado, porque eu tive um amigo que faleceu dirigindo, ele estava correndo muito, bateu, morreu, e eu lembro que no enterro dele, todos os amigos estavam, olha, nunca mais eu corro, não vou nem andar mais de carro. Passou uma semana, estava todo mundo correndo. De carro. Então, eu acho que é uma lição amarga que a gente aprendeu, uma outra mania. E eu posso dizer, Maxwell, que isso é pior que guerra. Porque a guerra, ela é em determinado local, alguém contra alguém, tirando uma guerra mundial, claro, mas é alguém contra alguém. Isso está afetando o mundo. Em todos os lugares, todas as esquinas do nosso planeta tem alguém de máscara. Se você quiser sentar em qualquer local hoje em dia, basta você dar 2 tossidas. Sim. Todo mundo se levanta e sai de perto de você. Você quer coisa pior que isso? Então, nós estamos sendo afetados de várias maneiras. E eu acho que as lições aprendidas, a maneira da gente fazer negócio é fantástica. Você vê, no outro dia você estava me entrevistando, eu na Suíça, 2 horas da manhã, você aqui com o seu programa, falando comigo, e a gente, com todos esses novos sistemas, a gente consegue trazer reuniões, parar, mas o contato humano ainda é fundamental e a gente vai continuar fazendo algumas coisas do passado, mas talvez um pouquinho melhor. Eu acho que a gente deu uma lapidada nessa pedra bruta que nós somos e a gente está avançando para poder ficar mais disponível para um mundo melhor. Então, foi ruim, mas vai ser muito melhor no futuro, se Deus quiser. Eu acho, francamente, Patrício, que a nossa geração é uma geração que passou por uma série de processos, né? Nós passamos aí por impeachments, nós passamos por processos inflacionários e uma geração que sofreu e sofreu bastante. Mas a gente está vivendo hoje um momento disruptivo e eu quero crer que esse momento disruptivo pode impulsionar muito das soluções que nós precisamos não só para o Brasil, mas para o mundo também. Felizmente, chegamos ao final desse bate-papo gostoso com esse meu amigo Patrício Júnior aqui no Porto 360. Patrício, passa muito rápido, quando o papo é bom, o programa voa, que voa. Muito obrigado pela tua presença aqui, é um prazer enorme ter você aqui comigo, você é sempre extremamente acessível e eu posso confessar, não só a você, mas a toda a minha audiência, que o Patrício é um executivo que representa não só o nosso país, mas o nosso setor portuário no mundo. Obrigado pela tua presença. Para mim é sempre uma honra poder, de novo, servir de exemplo para alguém. Se eu puder, de alguma maneira, ajudar você que está do outro lado a mostrar que existe o Brasil que dá certo, para mim já valeu a minha vida. Então, obrigado pela oportunidade, a gente está sempre com as portas abertas. Só um comentário antes que encerre, aos flamenguistas, eu tenho minha família toda flamenguista, eu fui o que virei Botafogo, então por isso que eu brinco muito com eles, que só mensagem para minha família. Eu desejo a vocês todos tudo de bom, um bom Natal, um bom Ano Novo, e torcer que dia 31 de dezembro alguma coisa aconteça e dia 1º de janeiro acabe tudo e a gente encare um Brasil melhor, um mundo melhor, com segurança para todos nós. É sempre um prazer, estou sempre à disposição, estou sempre em pé e à ordem para você quando você precisar. Eu agradeço de coração e confesso que o Patrício teve uma série de compromissos aqui no Brasil e ele honrou aquilo que ele havia combinado comigo. Ele falou, Maxwell, vou te visitar e vamos fazer a entrevista para o Porto 360. E aqui ele está, cumprindo aquilo que a gente combinou como um grande executivo de palavra que a gente sabe que ele é. Porto 360 vai ficando por aqui, movimentando muito mais que informação para você. Um forte abraço e até semana que vem.